casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos. Comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva.
Amém. Olá, meus amados irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Todos os nossos queridos visitantes, eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer-lhes que é uma alegria imensa tê-los conosco. Que cada um de vocês possam de alguma forma sentirem-se acolhidos e abraçados pelo Senhor por meio desta igreja que nesse momento se dirige a vocês. Que vocês possam estar firmes na esperança que nós também temos, que é a esperança naquele que venceu todas as coisas. Jesus Cristo é a nossa esperança. Queridos e amados irmãos, é com muita satisfação e alegria que nós estaremos mais uma vez ouvindo a palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de poder falar-lhes algumas questões importantes. Vamos continuar firmes, de mãos dadas com o Senhor. Nós temos visto a nossa igreja, Segunda Igreja Batista em Manaus, segurando as cordas, e por conta disso, esta igreja tem podido ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar o acolhimento àqueles que necessitam, para levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto e consolo para as famílias que sofrem e choram a perda dos seus entes queridos, para levar o pão, o alimento para a mesa daqueles que estão necessitando, que estão carecendo do suprir do alimento de cada dia. Deus tem feito todas estas coisas, mas nós como igreja temos colocado nas mãos do Senhor para alcançarmos estas vidas que estão tão necessitadas neste tempo. Então não é tempo de recuarmos, é tempo de continuarmos avançando e olhando para Cristo, mas com um coração voltado, cheio de amor para o próximo. Então eu quero agradecer a você, meu irmão, que tem sido fiel, a você que tem perseverado, segurando, sustentando as cordas ali, para que a obra do Senhor não pare. A obra do Senhor está sendo feita aqui no campo em Manaus, por meio da Segunda Igreja Batista de Manaus e tantas outras igrejas, mas também através dos missionários espalhados no mundo todo. E a Segunda Igreja tem sustentado esses obreiros por meio da fidelidade de cada um dos irmãos. Então eu quero agradecer. Vamos continuar investindo, vamos continuar dedicando com generosidade no nosso coração e plena confiança no Senhor, que não nos deixará faltar coisa alguma, para que possamos continuar abençoando aqueles que estão na linha de frente. Quero também dizer que na próxima semana, dia 29, 30 e 31, nós estaremos fazendo um grande encerramento nos nossos 31 dias de oração pela família. Jesus transforma a minha família. Então eu quero convidar você a estar convidando os seus amigos para estarem conectados na nossa fanpage, conectados na nossa página do Facebook, pois estaremos transmitindo no dia 29, 30 e 31 a conferência evangelística com o pastor Sam Tipt. E todos nós, às 19 horas, vamos estar conectados para ouvir a mensagem de Deus, mas também transmitir esta palavra de Deus por meio do convite que faremos a todos os nossos amigos e familiares para também estarem prestigiando e ouvindo esta grande conferência, essas grandes mensagens que Deus já tem reservado para os nossos corações. Então, lembre-se, dia 29, 30 e 31 será a nossa conferência de encerramento dos 31 dias de oração e eu conto com você. E não poderia ser diferente. Hoje nós vamos ter uma mensagem agora à noite com o nosso tema Famílias Saudáveis. E hoje nós teremos a alegria de ouvir a mensagem do Senhor com o nosso querido pastor Eduardo do Rio de Janeiro, que trouxe-nos uma mensagem tão poderosa, tão preciosa aos nossos corações, por ocasião do nosso 99º aniversário. E foi precioso, tão precioso, que nós tivemos a alegria de convidá-lo para ministrar ao coração da igreja mais uma vez. Então fique com o coração e a mente aberta nesta hora para podermos ouvir atentamente a mensagem do Senhor por meio do seu servo. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir a voz de Deus. Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista de Manaus, tudo bem com vocês?
Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo, sou pastor da Igreja Batista do Fonseca, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Estive com vocês nas celebrações do 99º aniversário da Segunda Igreja Batista de Manaus. Um tempo muito precioso para a minha vida, uma ótima experiência. Os abraços, a acolhida, tudo isso marcou a minha vida, tá bom? Tô com saudade de vocês, dos amigos que fiz aí. Foi um tempo muito especial. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Por tudo que vivi aí com vocês naquela data tão especial, naquele fim de semana, né? Tão especial. Fiquei muito feliz, irmãos. Fui convidado pelo pastor Alexandre para participar desse tempo aqui, o nosso mês da família, né? O maio é um mês muito estratégico para refletirmos e pensarmos sobre a família. O mês está quase acabando, não é isso? E mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor, estaremos diante da palavra do Senhor para pensar um pouco na família. E nessa oportunidade eu tenho a honra de estar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Meus irmãos, o tema do mês é Famílias saudáveis buscam o padrão do alto. E nessa oportunidade eu quero pensar com vocês sobre dois padrões: padrão de humanidade e padrão de espiritualidade. Para tanto, eu quero ler Colossenses capítulo 13, esse é o texto que está sendo usado, né, nessas reflexões. Não lerei o bloco clássico para a família, né, a partir do verso 18. Eu vou ler os versos 12 e 13. Na NVI, esse bloco de versículos tem como título Instruções para um Viver Santo. Instruções para um Viver Santo é algo que compete, que cai bem para o membro da igreja e cai bem também para a família, né? Eu sempre digo que todas as instruções da Bíblia, que em tese são para a igreja, muita gente fala assim, olha, isso aqui é para a igreja. Não, na verdade, isso é para a vida, tá bom? Precisa acontecer na igreja, mas precisa acontecer em outros lugares. A Bíblia é um livro para a vida. Se a gente pensar dentro dessa fragmentação, a gente acaba olhando a Bíblia apenas para um livro que vai falar sobre o nosso comportamento e nossa conduta dentro do templo da igreja. E não é verdade. A Bíblia é um livro de comportamentos, valores, pensamentos, ações para a vida, para todos os lugares, para que usemos e desfrutemos e testemunhemos em todos os lugares, inclusive dentro de casa. Por isso que eu acho que o texto que eu vou ler para vocês cabe muito bem para a família. Cabe para mim e cabe para você. Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deixa eu fazer uma rápida oração. Senhor, aplique a Tua palavra ao nosso coração. Abençoe aqueles que estão me ouvindo neste momento. Que essa palavra alimente, edifique e que, sobretudo, traga uma mudança, se for necessária, na vida de cada um. É o que eu te peço. E eu te peço isso porque eu creio no poder da Tua palavra. Te peço isso, usa-me para isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra padrão, dentre tantos significados, um deles é medida de valor. Eu acho que ela se encaixa bem na ideia da temática desse mês. No fundo, o que nós queremos? Queremos que a nossa família seja saudável, né? Na busca de uma medida de valor do alto, de um padrão do alto. Paulo fala isso lá no início do capítulo 3 dos Colossenses, né? Verso 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Do alto. E
Autenticamente, meus irmãos, isso é fundamental para a nossa caminhada aqui, os valores do alto. E o texto a seguir, ele traz faz inúmeras alusões aos valores do alto, aos valores de Deus, coisas que precisamos observar e praticar na nossa caminhada, seja com o nosso cônjuge, seja com os filhos, seja com os pais, tios, netos, avós, enfim. E eu, de alguma maneira, quero destacar especialmente a primeira frase do verso de número 13, que diz: suportem-se uns aos outros. Primeiras palavras aí do verso 3. O verbo suportar, além de ter como significado a ideia de não ceder, de aguentar, de resistir, uma outra tradução, um outro significado para esse verbo interessante é o de dar suporte, ser capaz de sustentar. Eu quero me prender a este significado para pensar algumas questões aqui junto com vocês. Porque um dos valores de Deus, que Deus coloca no nosso coração para a família, é sermos instrumentos de suporte, sermos instrumentos de ajuda, sermos aqueles que vão abençoar autenticamente a vida das pessoas que vivem perto da gente. E eu quero pensar então em dois padrões com vocês hoje. Um padrão que se chama padrão de humanidade e o outro o padrão de espiritualidade. Até porque, irmãos, nós precisamos dar suporte nessas áreas na vida de quem está perto da gente. Ou seja, precisamos dar auxílio na humanidade das pessoas e na sua espiritualidade também. Nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais. Em primeiro lugar, eu quero pensar sobre o suporte humano relacionado à nossa humanidade. E há uma questão importante quando se fala de humanidade, irmãos, que está relacionada às nossas diferenças. Todo ser humano é diferente do outro. Existe uma mania entre nós de querer que as pessoas sejam iguais a gente. Nós muitas vezes brigamos por isso. Mas é preciso entender, irmãos, que em se tratando de ser humano, nós somos muito diferentes uns dos outros. Ainda que tenhamos o mesmo sangue, né? Em termos de família, ainda que tenhamos o mesmo sobrenome, nós somos diferentes. E existem três coisas que fragilizam a nossa humanidade. Primeiro, é a comparação. Como isso chateia as pessoas. Pelo fato de sermos diferentes, somos singulares. E na singularidade, irmãos, não cabe a comparação. Ninguém será como o outro. Ninguém será igual ao outro. Por mais que tenhamos traços, né? Às vezes traços físicos, às vezes até de comportamento, de personalidade, mas a comparação muitas vezes está relacionada ao desejo de que o outro seja a mesma, a cópia fiel do outro. E por não ser, acontece esse negócio chamado comparação, que geralmente, na maioria das vezes, é para pior, porque o fulano é melhor do que o ciclano. Você deveria ser igual ao fulano, porque o fulano é melhor do que você. A comparação fragiliza a nossa humanidade. Uma segunda questão também que fragiliza a nossa humanidade se chama humilhação. A falta de respeito com o limite do outro. Todos nós temos virtudes e defeitos.
Somos bons em algumas coisas e somos ruins em outras coisas. E sabe o que machuca demais? É alguém sempre enfatizar o seu lado ruim, a sua limitação. E às vezes não enfatiza a sua limitação para te abençoar, né? Para te edificar, para querer que você melhore. Muitas vezes enfatiza no sentido de derrotar, de diminuir mais ainda o teu valor, especialmente naquela área. É o que a gente chama de humilhação. E sabe, meus irmãos, muitas vezes isso não acontece nos corredores da igreja, mas em casa, por conta do convívio e por conta da quebra da formalidade, né, muito natural em casa, a quebra de formalidade, ela é uma linha muito tênue, muito perigosa para chegar ao lado da falta de respeito, da falta de carinho, por convivermos muito tempo, convivemos por muito tempo, ao longo de muitos anos, especialmente nessa questão da quarentena, né? Estarmos sempre em casa o tempo todo, ficamos muito vulneráveis a esse tipo de quebra de respeito. Uma terceira coisa que fragiliza a nossa humanidade é a condenação. Sabe por quê? Porque muitas vezes nessa humilhação nós já traçamos uma espécie de resultado final. Às vezes os nossos julgamentos já trazem a sentença final. Temos que tomar muito cuidado, queridos, porque às vezes no calor de uma discussão nós falamos coisas que demonstram que no nosso pensamento, no nosso coração, aquela pessoa já é aquilo. Ela já é burra, ela já é incompetente, já é imprestável, já é. Entendeu? Deu para entender? É um julgamento que já traz a sentença final, a condenação. E nós sabemos, irmãos, que isso é muito ruim. Por isso que o texto, quando fala de suportação, ele vai falar de perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A nossa humanidade, irmãos, ela pressupõe pelo menos duas grandes variáveis. A nossa humanidade. Primeiro, ela pressupõe acolhimento. Ok? Todo ser humano gosta de ser acolhido e nós estamos em família para acolhermos uns aos outros. Deixa eu ler para vocês Eclesiastes 4, de 9 a 10, um texto muito usado em casamento, mas na verdade ele está relacionado aos negócios, mas ele tem lições preciosas para essa questão do convívio, né, um com o outro. Eclesiastes 4, de 9 a 10. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar, mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Acolhimento, irmãos, está muito relacionado a esse texto. É melhor estarmos perto um do outro. Podemos acolher o trabalho do outro e podemos acolher o outro, especialmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, quando ele cai. Sabe, irmãos, acolhimento ele faz toda a diferença nessa hora. Na hora das fraquezas. Na hora em que nós estamos... Na hora que nós deslizamos, né, que estamos vivendo um momento ruim. Às vezes tomamos uma decisão ruim. Às vezes, né, recebemos palavras ruins, vivemos momentos de baixa e é nessa hora que o acolhimento cai muito bem. É por isso que família é muito importante nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos. O acolhimento cai bem na fraqueza. Olha, por exemplo, o acolhimento cai bem nas mudanças. Nós mudamos, irmãos. Existe um exemplo clássico que está relacionado entre a criança e o adolescente, porque assim, enquanto o nosso filho é criança,
A gente acolhe, brinca, rola no chão, cai com eles, joga bola com eles, mas quando eles entram na adolescência, a questão é assim, quando eles são crianças, viramos crianças junto com eles. Mas quando eles entram na adolescência, não viramos adolescentes junto com eles. E aí começam as críticas mais severas. Só que aquela criança mudou. Agora é uma adolescente. E tanto ela precisava de acolhimento quando era criança, quanto ela precisa de acolhimento quando ela é adolescente. E os pais não querem ser adolescentes, né? Aí é mico, é muito mico, não é verdade? Precisamos de acolhimento, irmãos, nas alegrias. Às vezes nós pensamos apenas nas tristezas para a importância do acolhimento, não é verdade? Mas isso também precisa acontecer nas alegrias. Quando alguém da nossa família tem uma conquista, essa pessoa precisa ser acolhida nessa alegria. Quando o teu filho, por exemplo, passa de ano, eu já vi muito isso, né? Muito filho reclamar disso. Passei de ano e meu pai falou que não fiz mais do que a minha obrigação. Porque ele pagou, porque ele investiu, eu tinha mais que passar de ano mesmo. Não tem alegria nisso. Na verdade, eu só estou citando um exemplo, tá bom, gente? Na verdade, quando o nosso filho passa de ano, dentro desse exemplo, nós temos que, por mais que tenha sido obrigação, nós temos que nos alegrar. Olha, não dá para dar uma festa, nem deve dar, mas pelo menos uma pizza com guaraná para celebrar aquela conquista deve acontecer. Há acolhimento na alegria, acolhimento na tristeza, na fraqueza, acolhimento nas mudanças, mas acolhimento também na alegria. Outra marca que está muito relacionada à humanidade é o aprendizado, entende? Duas marcas pressupõem esse padrão de humanidade. É o acolhimento e o aprendizado. Nós, seres humanos, precisamos ser acolhidos e precisamos também aprender. Ter gente que nos ensine. E existem duas grandes questões, dois grandes aprendizados que acontecem especificamente na família. Preciso que você preste muita atenção em relação a isso. O primeiro aprendizado é sobre as nossas habilidades. Sabe essa questão de arrumar uma casa, dobrar, né, um lençol, arrumar a cama, lavar uma louça, boa educação, não educação formal da escola, mas a boa educação, todas as questões relacionadas às habilidades, elas acontecem dentro da família e na nossa humanidade, nós estamos nela sempre com essa tendência, com essa carência de aprendermos algumas coisas. Outra coisa que aprendemos também na nossa humanidade, dentro da família, são as nossas sensibilidades. Entenda bem, aprendemos habilidades, mas também sensibilidades. Por exemplo, respeito aos mais velhos, cuidado com os pobres, com as pessoas mais carentes, com as pessoas deficientes, com as pessoas diferentes. Essas sensibilidades são aprendidas em casa. A palavra de Deus, o padrão do alto, nos ajuda demais, irmãos, a entender que a família é o centro de aprendizado de todas as coisas, especialmente das questões espirituais. Eu vou falar um pouquinho daqui para frente. E também do quanto somos sensíveis, né, enquanto seres humanos. A Bíblia, irmãos, ela nos ajuda demais a sermos cada vez mais humanos. O amor de Deus, a paz em Deus, o olhar de Deus para o próximo nos ajuda demais a sermos seres humanos e seres humanos melhores, cada vez mais sensíveis a tudo que acontece ao nosso redor. Vamos pensar na marca espiritualidade. E já estou caminhando para o final da nossa reflexão. Na espiritualidade, irmãos, nós aprendemos o quanto somos dependentes
de Deus. O quanto precisamos para viver bem dos valores da palavra de Deus. A fé, ela é vivida em casa, dentro de casa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, vocês conhecem bem esse texto, eu quero ler. Paulo, falando a Timóteo, diz assim, olha, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Timóteo, em termos de espiritualidade, herdou de sua família a sua fé. Grande influência de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. É na família, queridos, não na igreja, entenda isso. Eu sei que muitos professores de crianças lutam para que os pais entendam isso. A igreja é um apoio, tá bom? Mas toda educação cristã, até mesmo a evangelização dos filhos, acontece em casa. Em casa. E sabe o que a espiritualidade, em que a espiritualidade mexe com a gente? Em duas grandes vertentes. Primeiro, em relação às nossas decisões e segundo, em relação aos nossos desejos. Irmãos, olhem bem para mim. Na medida em que nós ensinamos, aprendemos, convivemos com a palavra de Deus em casa, nós trabalhamos bem as nossas decisões e os nossos desejos. Quero falar aqui um pouco aos pais. Se vocês querem que seus filhos tomem as melhores decisões no futuro em relação a trabalho, profissão, casamento, ensine a palavra de Deus. Se vocês querem que seus filhos tenham desejos coerentes, e nós vivemos um tempo muito desafiador em relação a isso, né? Desejos coerentes, por exemplo, com o seu gênero, ensine a palavra de Deus. Ela nos ajuda a desejar aquilo que é inerente, que é coerente com o nosso gênero. A Bíblia nos ensina isso. Que um homem deve procurar uma mulher para amar e que uma mulher deve procurar um homem para amar. Não há necessidade de se preocupar com nenhuma influência de nenhum lugar se você ensina o seu filho na palavra de Deus e mostra para ele, filho, você é um homem, um menino, um homem, e você precisa se comportar como um homem, como Deus quer, e da mesma maneira com as meninas, com as mulheres. Sabe, irmãos, eu quero concluir dizendo que nunca é tarde para plantar sementes. Eu encerro falando a respeito daquilo que a Bíblia ensina a respeito da semeadura, da importância da semeadura. E qual é a questão da semeadura aqui? É que a semente ela é bem pequena, mas dá o seu fruto. Sabe, irmãos, você pode hoje fazer coisas pequenas a respeito da humanidade das pessoas que estão na sua casa. No mínimo, respeitar a sua humanidade, respeitar o seu limite, acolher essas pessoas. Dar a elas o suporte que elas tanto precisam. Não comparar, não humilhar, não condenar. Às vezes são pequenos gestos, mas importantíssimos, para que a humanidade seja do alto. Compartilhe a palavra de Deus. Às vezes pequenos versículos, pequenos valores, ensine isso, viva isso. Não menospreze o poder de uma semente. Pequenas ações, muitas vezes, um pequeno momento, um pequeno texto, faz toda a diferença, a fim de que o padrão de espiritualidade seja o padrão do alto. Que Deus te abençoe, tá bom? Que o teu padrão, o nosso padrão, o meu padrão, seja um padrão excelente. E padrão excelente só pode ser na medida em que ele que ele corresponde, na medida em que ele se harmoniza com o que a palavra de Deus ensina para todos nós. Quero orar, encerrando nossa reflexão. Feche seus olhos. Deus,
Eu te peço, Senhor, que o suporte que cada um que está me ouvindo, o suporte que cada um deva dar em sua casa, seja pautado por aquilo que nós aprendemos aqui hoje, a fim de evidenciar e valorizar a humanidade de cada um que está na sua casa e também a espiritualidade de cada um que está em sua casa. Que todos sejam homens e mulheres de Deus, homens e mulheres, seres humanos de Deus, vivendo os teus padrões, vivendo conforme a tua palavra. Abençoa-os assim, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.